É com muito prazer que hoje eu vou entrevistar a brilhante professora, minha colega e amiga de departamento, a professora Sonilde Lazarini. A professora Sonilde, ela tem uma experiência muito rica na área de previdenciário, direitos humanos, direito do trabalho. Ela é pós-doutora e tem uma carreira acadêmica brilhante. Ela vai hoje nos brindar com um painel que faz parte de um todo maior que a professora Dalva pensou no Jus Perita, que trata sobre a proteção social à mulher nos regimes da Previdência Social brasileiro e argentino. Então, nesse primeiro encontro, nós vamos abordar, enfrentar e discutir as questões que envolvem a Previdência e as mudanças ocorridas em novembro de 2019 com a Emenda Constitucional 103. A primeira pergunta, antes de passar a palavra para a professora, vai ser no tocante ao sistema de seguridade social. Ele sofreu significativas alterações a partir dessa emenda constitucional. E essa reforma, então, ela causa o que para as mulheres brasileiras? Quais são as repercussões, professora Sonilde? Que tipos de aposentadoria nós tínhamos antes dessa emenda constitucional? Quais eram os requisitos? E o que ocorreu a partir de novembro de 2019? A doutora poderia nos falar sobre quais seriam as proteções que existiam naquele período que antecedeu a emenda constitucional? Bom, eu quero agradecer o convite, cumprimentar a professora, minha querida colega de departamento, nós somos colegas na URGS no Departamento de Direito Econômico e do Trabalho. É um prazer estar aqui, Maria Cristina, que é também professora, mestre, doutora e advogada. É um prazer conversar sobre esse tema tão relevante que sofreu atualmente tantas mudanças. Inicialmente, eu vou falar, então, já que a gente vai falar da proteção das mulheres, eu vou referir como a mudança foi enorme a partir da Emenda Constitucional 103, eu vou referir quais as proteções que existiam e, atualmente, então, quais as proteções atuais em relação às mulheres. Até a Emenda Constitucional 103, que entrou em vigor em novembro de 2019, nós tínhamos a possibilidade, nós tínhamos as seguintes proteções para as mulheres. Era a aposentadoria por idade, e ela tinha como requisito 60 anos de idade, e no mínimo 15 anos de contribuição, que são 180 contribuições. Para as mulheres urbanas, para as mulheres rurais, 5 anos a menos, então era 55 anos de idade, e o mesmo tempo de contribuição. O valor do benefício, ele era calculado, se fazia a média das 80% maiores contribuições, excluía dessa base de cálculo as 20% menores contribuições, de julho de 94 até a data da aposentadoria. E aí aplicava-se o percentual de 70%, mais 1% por ano de contribuição. Então, nós já saíamos de 85% da média. Uma mulher, se ela tivesse só 15 anos, 85% da média. Se tivesse 16, 86%. Até 30 anos de contribuição fechava 100%, e este era o limite. Tinha também a possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição. Esta aposentadoria, ela independia de idade. Desde que a mulher tivesse 30 anos de contribuição, ela poderia optar por se aposentar. Mas se aplicava o fator previdenciário. O que era o fator previdenciário? É uma tabela que foi feita que considera a expectativa de vida, a idade, o tempo de contribuição, e ela funciona como um redutor. Então, quanto mais jovem a pessoa, ela vai ter uma expectativa de vida melhor e aplica um redutor sobre essa média. Então, se fazia igual à média das 80% maiores
e se aplicava o fator previdenciário para fazer essa redução do benefício. Mas existia também, que surgiu em 2015, a possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição, desde que tivesse 30 anos de contribuição, mas se somasse uma pontuação, não precisaria se aplicar o fator previdenciário. Então, Maria Cristina, nesse caso, a mulher poderia programar, ela tem 30 anos, ela guarda a idade ou vai ter mais tempo de contribuição. Em 2019, era 86 pontos. Então, veja, se ela tivesse 30 anos de contribuição e 56 anos de idade, não se aplicava o redutor e ela ficava com 100% da sua média. Bom, aí já entrando agora, então, na segunda questão, é como isso ficou, né? O regime atual, como ficou. A reforma, ela foi bastante, ela afetou muito os trabalhadores, especialmente aqueles que têm valores menores, porque a grande maioria, então, assim, 80%, dos aposentados pelo regime geral recebem até 2 salários mínimos. Então, a gente está falando de uma população enorme de segurados que tem valores já que não são pelo teto. Com a reforma, a idade passou para as mulheres, a aposentadoria por idade passou para 62 anos, com uma regra de transição de 6 meses por ano. Então, nós estamos em 2021, já estamos em 60 anos, 61 anos, porque era 60,5, 2020, 2021, 61, e assim por diante. Aí o ano que vem, 2022, vai ser 61 anos e 6 meses, e a partir de 2023 vai ser 62 anos para todas as mulheres, e 15 anos de contribuição. Não houve alteração em relação às mulheres trabalhadoras rurais, tá? Mas foi extinta a aposentadoria por tempo de contribuição, tanto com fator previdenciário, como aquela aposentadoria pela pontuação. E o valor dos benefícios foi muito acentuado, muito impactado. Por quê? Porque houve uma mudança na base de cálculo, agora não se exclui mais as 20% menores, se faz a média de todas as contribuições de julho de 94 para cá, e se aplica 60%, o valor do benefício é só 60% dessa média, que antes eu falei que o mínimo era 85, agora 60, e mais 2 pontos percentuais por cada ano de contribuição excedente a 15. Então, eu não conto os 15. Vai ser 2 pontos percentuais excedente a 15. Significa dizer que para uma mulher ter a integralidade da sua média, que já é reduzida porque pega todas de julho de 94 para cá, ela terá que ter 35 anos de contribuição. Isso prejudicou bastante, não foi? Antes eram 56 anos o tempo de contribuição, agora vai rumando dos 61,5, 62, e em 2023, 63, é isso? 62. 62. 2023. Uhum. E o valor também de aposentadoria diminui substancialmente, porque antes se descartavam as menores contribuições, e agora não se faz mais isso, é a integralidade. Exato, é uma dupla redução. Sim. Porque tu não extingue mais aqueles 20% e tu parte de 60%, né? Então, como eu disse, para ter a integralidade que antes tu conseguia com 30, se tivesse, por exemplo, em 2019 era 86 pontos, depois de 2 em 2 anos ia aumentando 1 ponto, agora não tem mais essa possibilidade, porque vai se aplicar os 60 mais 1% por ano excedente, mais 2% por ano excedente a 15. Então, tu perde 2 coisas. Essa reclamação de quem contribui por um salário, e quando vai se aposentar, aquela realidade não existe mais. E é o momento que as pessoas precisam mais de recursos quando estão com mais idade, porque precisam de medicamento, não tem mais força de trabalho, não tem como fazer um segundo trabalho ou um bico, e a remuneração diminui substancialmente. Bom,
Professora, de acordo, então, com a reforma previdenciária e a emenda constitucional 103 de 2019, quais foram os requisitos da aposentadoria para o regime geral? Isso a gente já viu, né? Isso. Agora a gente vai ver, então, em relação à pensão por morte. O que ocorreu, quais foram as modificações? Eu tenho visto, professora, que infelizmente o Brasil tem um exército de pessoas acidentadas e que perdem sua capacidade laborativa. Muitos pais de família, mães de família, em virtude de acidentes do trabalho, morrem. E essa pensão por morte pode parecer relativamente fácil de ser pedida, mas ela só pode ser pedida pelo INSS. Precisa ter um CEP, precisa o correio receber. Não é, às vezes, tão fácil, o empregador, às vezes, não indica se o trabalhador deixou dependentes. Então, quais são as ponderações a partir das modificações e como o trabalhador que sobreviveu a um infortúnio, como acidente de trabalho, pode se socorrer do sistema previdenciário? Tá bem. A pensão por morte também é um benefício que foi muito impactado já em 2015, porque em 2015 já havia sofrido uma alteração. Até 2015, por exemplo, a pensão por morte ela era vitalícia para cônjuges e companheiros. Agora, e em 2015 foi feita uma alteração onde, para ter direito à pensão por morte, teria que comprovar, para entrar numa tabela que é de acordo com a idade, e quando surgiu em 2015, para ter direito à vitalícia era acima de 44 anos, se não entrava numa tabela conforme a idade, o tempo que receberia, mas se a pessoa não tivesse, na data do óbito, não tivesse pelo menos 2 anos de casamento ou união estável, e pelo menos 18 contribuições para o sistema, receberia a pensão por morte só por 4 meses. Então, assim, não é que criou carência para a pensão por morte. Por exemplo, para filhos não impactava, filhos menores ou filhos inválidos. Mas para cônjuges e companheiros, teria que ter esses requisitos. Então, isso já foi uma mudança muito acentuada, porque antes, qualquer idade do cônjuge não entrava em tabela. Atualmente é só acima de 45, com 45 ou mais anos, que é vitalícia, senão vai aumentando o tempo conforme a idade da pessoa. Isso já mudou em 2015. Só que aí a reforma, o que ela fez? Ela trouxe uma alteração em relação ao valor, porque antes da reforma, e mesmo com as alterações de 2015, quando uma pessoa morria, os dependentes teriam direito a ratear o valor que a pessoa recebia de benefícios, se ela fosse aposentada, e se ela não fosse aposentada, era o valor que ela teria se fosse uma aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque a aposentadoria por invalidez, ela era 100% da média. Então, pegava 100% dessa média, ou do benefício, se fosse uma pessoa que faleceu e já tinha a aposentadoria, e dividia entre os dependentes. O que a reforma faz? Primeiro, ela transforma a aposentadoria por invalidez na mesma regra dos 60%. Então, para uma pessoa que vai ficar inválida e vai receber o benefício, depende do tempo que ela contribuiu. Se for uma mulher, ela vai ter 60% até 15 anos de contribuição, e só vai ter acima de 60, 2 pontos percentuais por ano, se ela tiver mais de 15 anos de contribuição. E isso é muito ruim, porque as pessoas não podem planejar esse tipo de acontecimento, que é a invalidez, né, que ocorre no meio do caminho. É um infortúnio. E aí a emenda constitucional, ela
transforma isso. Então, ela já reduz o valor da aposentadoria por invalidez, que vai aplicar os 60% mais 2% por ano, retira aquela fórmula da base que excluía os 20%, também não tem, e mais, ela diz que vai ratear 50% do valor do benefício. Então, é 50% daquele valor que já é 60%. Aí, então, vai pegar 50% mais uma cota de 10% por dependente, limitada a 5 cotas. Então, por exemplo, se tiver um dependente, ficou só cônjuge sobrevivente, uma mulher, teve o falecimento do marido, ela vai receber 60% daquilo que seria a aposentadoria dele ou a aposentadoria por invalidez, se ele tivesse ativo na hora do falecimento. Tá? A única exceção é a questão acidentária, porque se for acidentária a morte ou se o benefício de aposentadoria por invalidez for acidentário, a lei dá um tratamento diferenciado para estes, e aí é 100% daquela média. Aí não aplica esse redutor dos 50 mais 10. Aí a pensão por morte vai ser integral. Também tem uma outra exceção, que é quando tem um filho inválido, ou um dependente inválido, pode ser o cônjuge também, aí é 100%. Não se aplica daí a fórmula dos 50%. Autismo seria uma invalidez? Um filho autista? Pois é que depende muito disso, porque tem pessoas que são autistas e conseguem, inclusive, certificação e trabalham, então teria que ver se há... O grau. Teria que ver se ele é considerado ou não, se ele tem uma incapacidade grave ou não, para entrar nessa tipologia onde tem esse benefício, digamos, de Sim, valor... ele teria que ser interditado e considerado incapaz para receber esse tratamento, não? Ele não precisa ser interditado, mas ele precisa passar por uma perícia médica que constate. Pelos peritos do INSS que vão classificar o grau dessa deficiência. Isso. Ótimo. Professora, uma outra questão que se faz importante pensar é que não existe um país sem geração de novas pessoas. E quem gera essas novas pessoas, essas novas gerações, no período gestacional, são as mulheres. As mulheres têm uma característica de serem cuidadoras. Elas cuidam no seu ventre, gestam durante 9 meses, amamentam, cuidam dos familiares, dos idosos. Então, elas têm uma característica diferenciada. Se presume, é uma presunção social, que a mulher vai cuidar de si própria, da família, dos filhos e dos parentes que precisarem. E isso tem um custo econômico, que não é reconhecido. Como o direito previdenciário e essas alterações pela emenda constitucional tratam a questão da licença maternidade, dos 120 dias, das mulheres, e as mulheres que adotam, os pais que adotam, não só mulheres, mas esse período, esse espaço de tempo, ele é computado como um tempo de contribuição? É levado em consideração isso pelo sistema? Sim, o período que a mulher se afasta por ocasião da maternidade se chama licença maternidade, e ele vale também para adotantes, e ele é de 120 dias. E esse período, embora as mulheres empregadas, elas continuem recebendo no contra-cheque normal, como se estivessem trabalhando, é o único benefício que ele é pelo valor do salário da gestante, é um benefício previdenciário porque ele é custeado pela Previdência Social. Então, quando as pessoas dizem, mas é o empregador que pagou, não, na verdade, ele só faz essa intermediação para facilitar o repasse, porque até se tentou, uma época, fazer os pedidos diretamente na Previdência, só que a Previdência já não tem gente suficiente, e aí não adianta sair 4 meses juntos o pagamento quando a criança já tiver 18 anos, né?
Então, tem que ser porque é naquele momento do parto que há uma necessidade maior e que a mulher não pode ficar sem o recebimento. Então, o que acontece? O empregador vai continuar fazendo o pagamento, mas na hora que ele faz o ajuste com a Previdência, que ele vai recolher a parte empregadora, a parte que ele desconta dos empregados, ele abate esse valor, ele compensa esse valor. Então, é um custo pela Previdência. E a lei dá também a este período de licença maternidade, ele é computado para todos os efeitos legais. É como se trabalhando tivesse. Ele integra normalmente o cômputo para qualquer outro benefício, é contado como carência, e inclusive é contado como tempo especial, quando as mulheres trabalham em atividades insalubres, que aí esse tempo é caracterizado como tempo especial. Ótimo, muito obrigada. Agora a gente vai fazer algumas ponderações em relação às estatísticas. É verdade que as estatísticas referem que as mulheres possuem menos contribuições que os homens e que, em virtude de vivenciar essas escolhas da maternidade, esse dever social e cultural dos cuidados com as pessoas enfermas, doentes ou envelhecidas, elas entram com um número de contribuições bem menor que a dos homens, e que elas também sofrem mais o desemprego, porque em razão dessa dupla jornada nem sempre dão conta das funções e acabam com subempregos ou bicos ou informalidade. De fato, isso realmente acontece, professora? Sim, os dados estatísticos comprovam exatamente isso, e esse é até o principal fundamento da idade da mulher ser antes do que a do homem, e exatamente por isso eu não concordo que a reforma previdenciária, a emenda 103, tenha já passado para 62 anos, porque nós não mudamos esse quadro que é cultural no Brasil e que as mulheres exercem através de dados estatísticos do IBGE, são as mulheres que fazem ainda essas chamadas atividades não remuneradas, que são as atividades de cuidados, todas essas, ou essa sobrecarga ainda que trabalham, tem os cuidados com filhos, com alimentação, com limpeza da casa. Estatisticamente, a gente está falando do Brasil inteiro, não é só na minha casa, que pode ser diferente, mas nós estamos falando de todos os estados e dos trabalhadores urbanos e rurais. E, culturalmente, no Brasil ainda, essas atividades são feitas pelas mulheres. E as mulheres, comprovadamente, têm períodos menores de contribuição do que o homem. Então, por que era 60 anos de idade para mulheres, 65 os homens? Exatamente porque elas trabalham mais, elas têm um desgaste maior. Não mudou isso, e porque se está caminhando para isso, já aproveitaram e mudaram, mas o projeto era passar os dois para 65, ainda se conseguiu fazer essa alteração no projeto que substituiu para que ficassem 62, porque a ideia era igualar 65 homens e mulheres. Da mesma forma, a ideia da reforma da Previdência era passar o mínimo para 20 anos para mulheres e homens. E aí não passou, por isso que permaneceu 15 anos o tempo mínimo para mulheres e 20 para homens. Por quê? Exatamente por isso que a professora referiu, porque as mulheres, durante o período de gestação, elas não conseguem empregos formais. E durante a gestação, quando se afastam para a licença maternidade, tem um índice muito grande de dispensas no retorno. Porque essas mulheres têm um outro direito, que é um direito trabalhista, não é previdenciário, que é uma estabilidade no emprego, elas têm direito à manutenção do seu emprego até o 5º mês após o parto. Então, a licença maternidade é 4 meses, pode começar até 1 mês antes do parto, 3 meses depois do parto. Mas a mulher pode deixar para usufruir os 4 meses a partir do parto. Tem mulheres que se sentem bem até o último dia trabalhado. Tem outras mulheres não. Imagina uma mulher que trabalha com esforço físico e que está grávida de gêmeos, por exemplo. Então, claro...
Pensei exatamente nisso. Uma coisa é um filho, outra são 2 ou 3. E aí ela se afasta e ela tem uma garantia até o 5º mês após o parto. Então, se ela usufruiu um mês antes, ela vai ter 3 depois, ela volta para o trabalho e ela tem ainda 2 meses de estabilidade. Mas um número muito grande de mulheres é dispensado quando acaba essa estabilidade. Quer dizer, já surgiu a estabilidade para não demitir durante a gestação, porque antes, quando tinha mulheres que escondiam a gestação para não serem dispensadas, né? E então elas mantêm esse direito trabalhista de garantia de emprego até o 5º mês após o parto. Considerando essas diferenças que tem e por isso elas têm períodos menores do que os homens, períodos de gestação, as mulheres que têm mais trabalho informal. Se a gente for para os dados estatísticos, as mulheres negras são as mais prejudicadas. Se a gente for olhar as terceirizadas ou as em trabalho informal, emprego doméstico, a gente vai ver que as mulheres têm uma diferença de salário em relação aos homens, as mulheres negras têm diferença em relação às mulheres brancas, e assim por diante. Então, eu ia perguntar justo isso. Nós temos uma população de mais de 50% de pardas e pretas. E o movimento das mulheres pretas ou negras, elas dizem que, às vezes, quando colocam a fotografia para concorrer a um posto de trabalho, elas sequer são chamadas para uma entrevista. Numa reunião com um grupo de mulheres e homens, aqui na periferia de Porto Alegre, uma mãe disse assim: eu fui casada e tive vários filhos. Ela já era avó. E o marido ou ela, não me lembro bem, tinha uma cor da pele diferente. Então, os filhos, os 3 filhos que eles tiveram juntos, tinham uma cor da pele diferente. E ela disse para mim uma coisa que me chocou muito, professora. A minha filha mais branca, com a pele de coloração mais branca, teve mais chance na vida do que os outros 2. Deve ser muito sofrido por uma pessoa que já é avó, tataravó, dizer isso, né? Se reconhecer preta, lutar pela sua cultura, pelas suas tradições, e dizer que é muito triste ter 3 filhos e eles terem chances na vida diferentes, tendo o mesmo endereço e os mesmos pais, porque a cor da pele é diferente. Então, é muito triste no Brasil a gente vivenciar ainda isso, né? Nós estamos em 2021 e o valor das pessoas não é pela potencialidade dos talentos que elas têm, mas pela cor da pele. Então, a professora tem elementos para dizer que, de fato, esse grupo de pessoas realmente é prejudicado também do ponto de vista previdenciário. Sim, infelizmente essa é uma realidade. Nós temos um racismo que é estrutural, né? E essa deve ser uma defesa de todos. A gente precisa combater isso e mudar esses dados, porque nós temos problemas que eles vão se acumulando. Por exemplo, nós temos a desigualdade entre homens e mulheres no trabalho. A única coisa que a gente ganha dos homens é que as mulheres têm mais tempo de estudo, mas elas são infinitamente menores em percentuais de cargos de gestão, de professoras. Pode olhar nas universidades, né? Sim. O percentual de mulheres, nós sabemos disso, ele é bem menor do que o percentual de homens. E foi feita uma pesquisa pegando a nossa área em escritórios de advocacia, foi feita uma pesquisa com os grandes, mais de 1.000 escritórios de advocacia, e o número de advogados negros como empregados, como associados ou como sócios, é menos de 1% de negros e negras em escritórios. Então, a nossa realidade ela é muito chocante, e na Previdência Social a gente verifica, quando compara assistência e previdência, que
que depois acho que a gente talvez possa falar nisso, como, né, deve as pessoas podem aderir a algum sistema de previdência, porque senão cai para assistência. Se a gente pegar assistência social, a gente vai ver também, tem um número maior de pessoas negras, as mulheres quase não... É muito difícil alcançar 15 anos de contribuição, que é contrato formal de emprego, ou contribuinte individual. E a única diferença que nós temos na legislação para tratar essas desigualdades, só para frisar, embora eu estou reclamando que mudou para 62, mas ainda ficou menos, porque o homem é 65 e a mulher 62. E o tempo mínimo de contribuição, considerando esses espaços que a mulher tem menos contribuição do que os homens, por isso que na aposentadoria por idade é 15 para mulheres, e na regra nova, quem entrou no sistema a partir da emenda constitucional é 20. Mas aqueles homens que já estavam no sistema por ocasião da entrada em vigor, permanece 15 também. E a outra diferença é no cálculo, porque as mulheres, como eu referi até antes, elas vão ter 60% sobre aquela média, mais 2% por ano excedente a 15%. E os homens 20%. Significa dizer que as mulheres terão a integralidade, os 100% da sua média, com 35 anos, e os homens com 40 anos de contribuição, o que também é muito difícil, né? Uma pessoa ter 40 anos de contribuição. Numa realidade muito anterior, a gente tinha aquelas pessoas que trabalhavam 30 anos na mesma empresa, 35 anos na mesma empresa, mas nós sabemos hoje que não é mais assim, que há uma rotatividade muito maior, que as pessoas não ficam o tempo todo desde assim na carteira, vai ficar 40 anos na mesma empresa, nós sabemos que não é assim. O que nós não temos no Brasil, professora, é como ocorreu recentemente na Argentina, que vai considerar esse cuidado materno como tempo de serviço, sem contribuição, mas comprovando que neste período de maior cuidado, que é cuidado com o bebê, que a mulher não consegue trabalhar, que ela não vai conseguir contribuir, na Argentina vai ser considerado como tempo de serviço, como tempo de contribuição. Isso nós não temos, só temos essas duas diferenças, que é o tempo de contribuição e a idade entre homens e mulheres. Professora Sanilde, nós poderíamos continuar conversando sobre esse tema muito, mas o tempo nos exige que a gente pare por aqui. Eu não sei se tem alguma colocação que a professora queira fazer para finalizar, e fica só uma pulga atrás da orelha. Hoje, numa conversa com um colega contemporâneo de faculdade, Décio Caravaglione, ele me perguntou, e a emenda 103? Ela não seria inconstitucional se nós pensássemos do ponto de vista da Constituição de 88 e do princípio que está contido nela da proibição do retrocesso social? Isso eu sei que é um tema muito vasto para se discutir, e o quanto fica desprotegida e a precarização dos direitos sociais, se a gente trabalhar em conjunto com a reforma trabalhista e pensar uma não reforma tributária que tenha por objetivo uma justiça fiscal maior também. Então, são vários pontos a se amarrar no chamado direito econômico: a força de trabalho, a precarização, a terceirização, várias situações que a gente poderia fazer uma agenda de discussão. Então, eu não sei se é para hoje, mas fica assim um desafio para a gente parar para pensar, porque toda emenda à Constituição, a primeira coisa que a gente poderia perguntar é: ela é constitucional? Ela altera? Ela vai ser recebida como Constituição quando nós passamos por momentos tão complicados antes de 1988, e a Constituição representou tanto um período de redemocratização? O que a professora e advogada militante acha? Será que o judiciário estaria predisposto
a discutir a inconstitucionalidade, se levada a cabo de uma forma estrutural ou parcial. O que a professora acha? Bom, a reforma previdenciária me entristeceu muito, porque ela tem um discurso, mas na prática ela não afeta aqueles chamados os privilegiados. A gente vai ver que a afetação foi o grande impacto da economia é sobre o regime geral da Previdência Social. E como eu disse lá no início, 80% dessas pessoas recebem até 2 salários mínimos. E aplicando esses critérios de cálculo com a redução da base do cálculo e mais o critério de cálculo que foi alterado, a ideia é que fique todo mundo recebendo um salário mínimo, né? Então, isso é muito, assim, difícil de compreender, que nós estamos falando de proteções sociais, nós estamos falando de cidadania, de dignidade da pessoa humana, e não tratando as pessoas como número, como redução de custo, somente uma análise econômica disso. Além disso, nós temos isso que tu referiu, eu quero fazer um parêntese sobre essa questão da informalidade, que eu acho muito importante, porque nós temos um número muito grande de desempregados e de desempregadas mulheres. Agora, na pandemia, as mulheres perderam mais emprego do que os homens, porque justamente elas não têm escola, elas precisam cuidar dos filhos, elas têm todas essas tarefas a mais, e inclusive as seleções também estão dando preferência para homens. Então, nós temos um número muito grande de desempregadas, um número muito grande de relações precárias, sem formalização e sem contribuição. Trabalho informal, desemprego, trabalho precário. E as pessoas, se adoecerem ou se falecerem, como ficam os seus dependentes? A Previdência Social, ela tem planos para pessoas que não têm emprego formal. E essas regras, elas não são muito divulgadas. Então, eu queria, se desse tempo, a professora, falar rapidamente. Claro! Existem 3 possibilidades das pessoas aderirem a esses planos previdenciários para ficarem garantidas quanto a esses riscos sociais. Quando eu falo em riscos sociais, eu estou falando de adoecimento, de invalidez, de morte, de nascimento para o auxílio licença maternidade, né? Então, as pessoas que não estão trabalhando ou que estão trabalhando informalmente ou de maneira precária, eventual, elas podem aderir. Nós temos 3 sistemas. Um sistema é o sistema regra geral. A pessoa pode contribuir como contribuinte individual ou como facultativa, que é aquela que não tem atividade, e contribuir com 20% sobre o valor entre um salário mínimo e o teto máximo da Previdência. O teto máximo hoje é 6.433,57. Então, isso dá um valor alto, porque ela vai contribuir com R$220, que é 20% sobre um salário mínimo, ou 1.286, que é uma contribuição sobre o teto máximo. Bom, e ela vai ficar assegurada e vai ter benefícios de acordo com a sua média das contribuições. Como as pessoas que ganham pouco, as pessoas mais pobres, não conseguem pagar 20, imagina quem ganha um salário mínimo pagar 220, ela vai ter que escolher. Ou ela paga a previdência ou ela compra alimentos, né? Então, foi criado um plano que a pessoa, se chama plano simplificado. A pessoa pode contribuir com apenas 11% sobre o salário mínimo, o que dá R$121 por mês, e ela vai ter garantido direito à aposentadoria, a auxílio-doença, se ela ficar inválida, aposentadoria por invalidez, na gestação, licença maternidade, ou seja, ela tem essa cobertura, ela só não tem cobertura para aquela aposentadoria por tempo de contribuição, que é das regras transitórias, porque a emenda extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, tanto aquela por fator como a outra por pontuação, e criou 4 regras de transição. Essa das regras de transição relativa à aposentadoria por tempo de contribuição, o plano de 11% não cobre, mas todos os outros direitos. E ainda tem um outro plano que é de 5% sobre o valor do salário mínimo. Esse é bom, eu digo, sempre aconselho as pessoas, deem de presente um plano previdenciário para alguém,
para diarista, para aquela pessoa que não pode, que trabalha, que faz trabalho eventual. Pagando 5% sobre o valor de um salário mínimo, isso é R$ 55 por mês. Ele se chama Plano Família de Baixa Renda, ou MEI, que é o microempreendedor individual. Todo aquele que está cadastrado como microempreendedor individual, ou aquele que é considerado dono ou dona de casa, que é a pessoa que só faz os trabalhos domésticos, a dona de casa, que não tem renda própria, e ela tem que fazer um cadastro como família de baixa renda. Ela tendo esse cadastro como família de baixa renda, que a renda seja até 2 salários mínimos, a renda familiar, ela consegue aderir a esse plano. E quando adere a esse plano, ela vai conseguir se aposentar quando tiver 15 anos de contribuição e 62 de idade. Se ela ficar doente, ela terá o auxílio-doença. Então, veja que aí é previdência, é uma relação sinalagmática, recíproca. Eu pago, se eu fico doente, eu tenho direito. Porque senão essas pessoas mais pobres, elas vão depender única e exclusivamente, professora, da assistência social, que vai pagar o valor, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é de um salário mínimo, mas exige critérios muito rígidos. Tem que ser pessoas, homens ou mulheres, a partir de 65 anos, ou deficientes físicos ou mentais, mas que comprovem o tal chamado critério de miserabilidade, que é o critério de vulnerabilidade social. Então, é para pessoas em extrema pobreza, né? É difícil de conseguir esse benefício assistencial, porque a assistência vai levar em conta esse critério. Mas se for aposentadoria, se tiver esse plano, então eu acho muito, e por isso eu quis falar aqui, para que a gente possa divulgar essa possibilidade de se ter um plano, de estar protegida socialmente, essas mulheres, principalmente donas de casa, desempregadas, trabalho informal, que possam aderir e ter esses direitos garantidos, porque essas regras, elas são de cidadania, é o mínimo que uma pessoa precisa ter, é um mínimo de segurança, ou ainda que sejam, esses benefícios sempre serão pelo salário mínimo, né? Porque ele é pago um percentual menor. Então, isso que eu gostaria só de referir, que essas regras, elas dizem respeito à cidadania mesmo, à dignidade das pessoas no momento que elas mais precisam, que é quando acontecem esses riscos sociais. Professora, eu ia perguntar sobre isso. Tinha notado aqui, ainda bem que a professora se antecipou e tornou bem preciso. É muito complexo. Se é complexo para 2 professoras universitárias que sabem ler, escrever e são dessa área do conhecimento, eu fico pensando quanto difícil pode ser para as pessoas mais simples, que não têm o traquejo do juridiquês, e o quanto é importante que essas informações elas possam chegar ao conhecimento de um grupo maior de pessoas. Então, tenho certeza que essa nossa pequena entrevista e bate-papo, ela vai ser muito importante para que se possa repetir outras vezes, precisar, e como diz o pessoal mais jovem, se falando a gente não consegue aferir tudo, vamos desenhar, né? Numa outra oportunidade, quem sabe a gente mostra, sim, a questão do plano do 121, 11% salário mínimo, 5%, 55%, assim como tem as campanhas publicitárias de adote um pet, adote um gato, um cachorro, adote alguém para que possa se aposentar, enfim, não só crianças, mas o Rio Grande do Sul, infelizmente, está tendo um número elevado e maior de idosos em comparação ao restante do país. Então, esse tema realmente ele é muito importante de pensar no presente e no futuro, e dar de presente daqui a pouco uma segurança para uma pessoa mais necessitada, não só de informações, mas de uma segurança num espaço de tempo, o que é dar de presente
no espaço de 15 anos, para uma pessoa aos 62 poder ter um mínimo existencial. Então, essa ideia é uma ideia muito inovadora, se a gente pensar, porque a gente sempre fala em adotar crianças, mas agora já estamos pensando em adotar adultos, na questão do acolhimento, de não deixar abandonado as pessoas que nos ajudaram a conhecer a realidade, a cultura, vivenciar, pessoas que nos cuidaram, às vezes, na infância, trabalhadores que trabalharam forma doméstica, em casa, ou pessoas dos nossos círculos mais ou menos próximos. A ideia é muito interessante. Professor, agradeço muito, foi um prazer lhe ouvir, muito instigante. E agora, no nosso próximo bloco, então, nós vamos conhecer um pouco melhor a cultura do nosso país irmão, nosso país vizinho aqui, os portenhos, os argentinos, e como a legislação previdenciária tenta melhorar ou vivenciar as alterações que eles, no sistema jurídico deles, podem brindá-los e, de alguma forma, também nos inspirar. Ou nós a eles, vamos ver como vai ser. Tá bom. Obrigada, Cristina, foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Tchau, até a próxima. Até. Dando sequência ao painel Jurisperita, Proteção Social à Mulher nos regimes de previdência social brasileiro e argentino, nós damos as boas-vindas e recebemos, então, Liliana Ronconi, que é pesquisadora do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas da Argentina, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, também é advogada e professora da pós-graduação em temas de igualdade, educação, direitos sociais, ensino do direito, entre outros temas. Então, nós agradecemos à professora Liliana pela presença, e a nossa intenção justamente é dar continuidade a tratar temas que são inovadores na Argentina, unidos ao painel que acabamos de assistir com a professora Sonilde Kugel-Lazarin, e justamente para entendermos quais foram e como foram as inovações normativas num tema de seguridade social às mulheres argentinas. Alteração essa que é bastante recente, de julho de 2021, faz pouquinho tempo. Então, bem-vinda, professora Liliana. Eu passarei a fazer algumas perguntas, e então fique à vontade para nos responder em espanhol, com um pouquinho de calma. Eu começo, então. Quais são os requisitos hoje para que uma mulher argentina trabalhadora possa ter o direito à aposentadoria? Há um número percentual de contribuições sobre o tempo de trabalho, mais alguma exigência de idade mínima? Nesse sentido, que mudanças foram introduzidas pelo Decreto 475, de julho de 2021, com relação à legislação argentina em matéria de seguridade social, que é a Lei 24.241. Ou seja, como muda a proteção social em matéria de seguridade social para as mulheres argentinas? Liliana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar acá y poder compartir estos cambios que se vienen desarrollando en Argentina. Como la primera aclaración es que yo no soy especialista en seguridad social ni en derecho laboral. Sí, quizá tengo más conocimiento en temas de igualdad, y desde esa mirada voy a dar mi opinión respecto de este decreto. Lo primero que diría para responder a tu pregunta es que en Argentina la ley de jubilaciones tiene dos requisitos. Uno de los requisitos es la edad y el otro son los aportes jubilatorios. Para las mujeres la edad es 60 años para poder jubilarse.
y los requisitos son 30 años de aporte. Esto es en el régimen general de jubilaciones. Después tenemos regímenes especiales de jubilaciones. Por ejemplo, la docencia tienen un régimen especial. Los maestros y las maestras tienen un régimen especial de jubilaciones que se jubilan con menos años de aporte y con menos años de edad. Pero para el resto, o sea, y otras excepciones, pero en general, digo, el régimen general es el de la ley 24.241. Para poder alcanzar estos requisitos, la ley dice que si una persona al momento de tener la edad, al momento de obtener la jubilación, se excede en cantidad de aportes, puede compensar años de aporte con, perdón, se excede en la edad, puede compensar años de aporte con esa edad. Lo mismo que si se excede en cantidad de aportes, se supone que aumenta la jubilación por cada año de aportes de más que la persona tenga. Este es como el régimen general de jubilaciones y pensiones, que ha sufrido algunas modificaciones. Una modificación importante es esta del decreto 475 del 2021, que se conoce como Programa de Reconocimiento de Aportes por Tarea de Cuidado, que forma parte de un plan más general de inclusión previsional. Este plan de inclusión previsional fue creado en el año 2005, tanto para varones como para mujeres, y lo que se estableció fue una moratoria. Este plan es relevante para conocer los fundamentos de este decreto que reconoce los aportes por tareas de cuidado. Cuando se creó este plan de inclusión, lo que se hacía era que las personas que tuvieran la edad jubilatoria, pero no cumplieran los años de aporte, podían comprar para atrás años de aporte. Podían comprar por los años que no habían aportado. Lo que resultó de esto es que quienes más adhirieron a este régimen de moratorias fueron las mujeres. Por eso se la conoce en Argentina como la moratoria para amas de casa, porque fue casi un 70% de quienes solicitaron esa moratoria durante todos los años que tiene, que es desde el 2005 hasta ahora, fueron mujeres. Entonces, y esto tuvo un impacto muy grande en esta última modificación. Entonces, esta moratoria, que era para varones y para mujeres, tuvo un impacto muy fuerte en las mujeres, especialmente las mujeres que no habían trabajado o que habían trabajado en tareas informales. Entonces, básicamente, el 74% de las personas que adhirieron a esta moratoria fueron mujeres. Digo, me parece que este dato es súper relevante para ver sobre quiénes impactó, ¿no? esta política, que había sido pensada como una política un poco más general para varones y para mujeres. Esta fue una política que resultó modificada, importante. Otra política que me parece importante para pensar es se llama como la facilitación o la simplificación de la inscripción de las trabajadoras de casas particulares. Desde el año 2013, la AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, estableció un mecanismo simplificado para inscribir a las trabajadoras de casas particulares. Es decir, no son trabajadores que tienen un contrato de trabajo como el resto de los trabajadores, sino que se les hizo un régimen simplificado para estimular a los empleadores y empleadoras a que registren a las trabajadoras de casas particulares, que es uno de los empleos más subregistrado, por lo menos en Argentina y en diversas partes de la región. Entonces, esta inscripción, esta simplificación, también fue relevante, es la ley 26.844, también fue relevante y con un alto impacto en las mujeres, porque quienes se dedican al trabajo en las casas de familia o en las casas particulares son mujeres. Y a su vez se ponían una serie de beneficios para las personas que querían registrar a las mujeres, por ejemplo, se les descontaban ganancias. Esa política tuvo un impacto no tan alto, no tan grande como el de la moratoria para amas de casa, pero aún así es una política que está vigente
y que permite no solo registrar, sino también garantizar vacaciones, garantizar un seguro médico, garantizar un seguro de salud, que son relevantes para las trabajadoras de casas particulares. Respecto de los cambios introducidos por el decreto, acá creo que la primera crítica que se le puede hacer es ¿qué es un decreto? Un decreto de necesidad y urgencia. Creo que este no es un punto menor, pensando, no se trata de una ley en los términos de la Observación General número 6 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que se trata de un decreto de necesidad y urgencia, dictado solo por el Poder Ejecutivo, y podría ser seriamente cuestionado sobre si se dan los requisitos para que se dicte un decreto de necesidad y urgencia en este caso. Está regulado los decretos de necesidad y urgencia por la Constitución Nacional, por el artículo 99, inciso 3, y es discutible sobre la existencia de una necesidad y una urgencia al momento de regular este tipo de cuestiones. Creo que esa es la primera crítica. Lo que hizo entonces este decreto fue reconocer que las mujeres o personas gestantes, ahí hay una ampliación, que tengan la edad para jubilarse y que no cuenten con todos los aportes, pueden computar un año de servicio por cada hijo o hija nacido con vida, o 2 años de servicio por cada hijo o hija adoptado. Y en caso de los hijos con discapacidad, se pueden computar un año más adicional. Entonces digo, lo que se hace con este decreto es reconocer el trabajo de cuidado y se le reconoce en aporte a las mujeres. También establece que se reconoce como años de aporte para la jubilación los plazos de licencia por maternidad y los de excedencia, que hasta ahora no se reconocían. Digo, cuando una mujer tiene un hijo en Argentina, por la ley de contrato de trabajo, tiene 90 días de licencia paga, ¿sí?, recibiendo un sueldo, y 90 días más los puede optar por tener esos 90 días más de excedencia. Esos son 3 meses que tienen las mujeres sin goce de sueldo. Estos no se contaban, estos casi 6 meses no se contaban como años de aporte, y a partir de ahora también se reconoce esa licencia y esa excedencia como años de aporte para las mujeres. Creo que estas, como en términos generales, son las modificaciones que estableció el decreto. O decreto fala apenas de mulheres ou ele também garante essa possibilidade aos homens? É exclusivo às mulheres, não, Liliana? Exclusivo a mujeres y personas gestantes, porque nosotros en Argentina tenemos ley de identidad de género, con lo cual se puede dar distintos supuestos que caigan dentro de personas que hayan tenido hijos. Entonces, habla de mujeres y personas gestantes. Perfeito. Eu acho que tu já referiste na tua primeira fala, mas eu vou fazer essa pergunta para que fique bem destacado. Quais foram as principais motivações expostas para a aprovação dessa alteração legislativa? A ver, digo, de nuevo esto, o sea, fue un decreto emitido por el Poder Ejecutivo, con lo cual no tuvimos un gran debate, como hemos tenido otras experiencias. Aún así, yo diría que los fundamentos, o gran parte de los fundamentos, tiene que ver con el impacto que tuvo la moratoria del 2005, perdón. Digo que el 70% de quienes hayan solicitado la moratoria hayan sido mujeres, creo que es un gran fundamento para esta medida. Ese fue uno de los argumentos que se brindó. Otro de los argumentos tiene que ver con una movilización, o un reclamo, un movimiento, que busca reconocer las tareas de cuidado como un trabajo, ¿sí? Esto existe en distintos focos, en el Ministerio de Mujeres, en el ámbito del Ministerio de Economía, que están movilizando, dentro del gobierno, que están movilizando
la tarea de cuidado como un trabajo no remunerado. Entonces creo que esos son como los dos principales argumentos. También reconocer que quienes se encuentran en peor situación de desventaja son las mujeres y que se encuentran no porque no trabajen y no puedan acceder al trabajo, sino que muchas veces están en trabajos informales, ya sea como amas de casa, o digo, como trabajadoras en sus casas, o en otros trabajos informales, pero siempre el trabajo, o en general el trabajo que desarrollan las mujeres es un trabajo informal y en muchos casos no tan bien remunerado como el de los hombres. Entonces, creo que también hay una idea del reconocimiento del grupo perjudicado como las mujeres en general. Y creo que también un argumento muy fuerte atrás de este decreto es la feminización de la pobreza, con alto impacto después de después de la pandemia, si podemos hablar de un después, ¿no? En el marco de la pandemia, podríamos decir. Digo, quienes resultaron más afectadas por las altas tasas de informalidad o pérdidas de trabajo durante la pandemia fueron las mujeres, y entonces creo que también hay un reconocimiento, o busca darse un reconocimiento a esas tareas que han asumido las mujeres o la situación en la que se van a encontrar dentro de unos años a consecuencia de la pandemia. Creo que también tiene que haber un poco como ese argumento ahí. Pero creo que el principal, si yo tengo que decir uno, es los números de la primera moratoria que hablan de la necesidad de que las mujeres sean incluídas de alguna manera en el sistema de seguridad social. Perfeito. Qual é a sua opinião? Agora é uma questão de realmente perguntando a sua opinião sobre o impacto desse decreto na vida das mulheres argentinas a partir da sua vigência. Haveria algum possível impacto social mais amplo, mais geral? A ver, creo que el decreto, el gran impacto que tiene, es difícil hablar impacto con tan poco tiempo, ¿no? Digo, tenemos muy poco tiempo de sancionados. Yo creo que el gran impacto que tiene es reconocer las tareas de cuidado como un trabajo, ¿sí? Entonces, digo, más allá del impacto en particular en la cantidad de mujeres que se puedan jubilar, en cuánto les va a impactar efectivamente jubilación, creo que hablar de tareas de cuidado como un trabajo es algo que hasta ahora, por lo menos en Argentina, no había pasado. Entonces me parece que el punto esencial está ahí, ¿no? En reconocer eso que ya muchos venían como trabajando. Podríamos pensar lo que sí, que a largo plazo podría lograr algún beneficio para las mujeres. De nuevo, no solo para que las mujeres que se han dedicado a tareas de cuidado puedan jubilarse, puedan obtener una jubilación, sino también principalmente para aquellas mujeres que están en el trabajo no registrado. Así que, pese a que tenemos una ley que simplifica la registración, por ejemplo, para las trabajadoras de casa particulares, muchas siguen estando en el trabajo informal. Y yo creo que a esas mujeres este decreto las va a beneficiar. También, por ejemplo, muchas mujeres que trabajan muchas mujeres que trabajan en el rubro textil están subregistradas o no están registradas, entonces también para esas mujeres este decreto va a tener algún impacto. Pero bueno, digo, muy a largo plazo todavía creo que no podemos hablar de efectivamente cuánto va a ser. Yo creo que una crítica que se le puede hacer es no considerar, por ejemplo, el no haber considerado tareas de cuidado en un concepto más amplio. Están vinculadas tareas de cuidados a el cuidado de hijos, cuando muchas veces las tareas de cuidado nos desbordan de la tenencia de hijos. Básicamente, la pandemia nos puso a las claras las tareas el cuidado de nuestra casa, las tareas domésticas, y el cuidado de las personas adultas mayores. Creo que ahí el decreto sí hace agua, con el beneficio de empezar a hablar de tareas de cuidado y de reconocerlas, como una crítica es no haberlo reconocido en forma más amplia. Sé que no es sencillo, sé que no es fácil, digo, es una crítica desde acá que no estoy pensando en la política pública,
pero creo que ahí hay un concepto que quizá tenemos que revertir. Sim, pois há também um impacto financeiro, né? Justamente no cálculo dos benefícios. Então, provavelmente, sendo um decreto, há algumas questões, talvez falaste de urgência, talvez a própria feminização da pobreza na pandemia pudesse, de algum modo, essa situação atual da pandemia pudesse justificar algum tipo de urgência, de emergência. Por outro lado, um decreto é muito fácil de ser derrubado e de ser convertido pelo governo sucessivo, porém parece que abre caminho para uma discussão legislativa também. Então, talvez aqui um comentário meu apenas tenha um lado positivo nesse sentido. A outra pergunta é a seguinte: você acredita, ou tu, como dizemos nós gaúchos, tu acreditas que as mudanças introduzidas pelo decreto são um avanço efetivo no tema da necessária distribuição das tarefas de cuidado para a sociedade como um todo? Ou há algum risco de se consolidarem estereótipos de gênero sobre a necessária atuação feminina em alguns tipos de tarefas de cuidado, especialmente cuidado infantil, cuidado materno, que poderiam ser compartilhados com os homens? Ou seja, existe sim um fato, um dado de fato, que a moratória acabou deixando bastante claro, que e parece que é algo geral das sociedades, não é um privilégio da sociedade argentina, a sociedade brasileira vivencia as mesmas questões, mas haveria algum risco de, além de reconhecer essa situação de fato, talvez fortalecer ainda mais essa situação e prender ainda mais as mulheres, ao invés de colaborar com essa partilha, que é algo que se deseja para o futuro, e é algo que todos nós que podemos, estamos tentando implementar nas nossas vidas, claro, todas as mulheres que podem, né? Não todas podem. Então, fica essa pergunta. A ver, yo diría que, no sé, esta es mi respuesta, o un li y un sí. Yo creo que hay que reconocer algo, que es las tareas de cuidado ya recaen sobre las mujeres, ¿sí? Entonces el decreto tiene esto positivo, que viene a reconocer esas tareas de cuidado, que ya recaen sobre las mujeres. Ahora, si este decreto va a cambiar la división de trabajo en la sociedad, no. No, digo, es una política que entiendo no puede ir de manera aislada. O sea, simplemente por reconocer el valor de las tareas de cuidado en los aportes jubilatorios, eso no implica que esto sea una medida que rompa, que quiebre con cómo están dadas las tareas de cuidado o cómo se han dado las tareas de cuidado hasta este momento. Liliana, Perdão, só para eu completar a pergunta, então, para dirigi-la. O fato desse decreto só reconhecer essa possibilidade para as mulheres fortaleceria, essa é a pergunta, ao invés de fazer realmente um reconhecimento, porque eventualmente, claro, a gente sabe que a maioria são mulheres, é um reconhecimento da realidade, mas eventualmente haveria homens nessa situação também, e aí a pergunta é se justamente fortalecer, reforçar esse dado da realidade não interfere. Eu entendo a necessidade do decreto e considerar, te deixo seguir. Na verdade, eu só queria fortalecer esse aspecto da pergunta, porque não é um decreto destinado a todos os que realizam trabalhos domésticos, inclusive de cuidado. Então, por exemplo, se houver um homem argentino que parou o trabalho, eu sei que seria algo, é muito difícil que isso aconteça, mas pode ser que exista, né? Que teve que parar de ter uma atuação remunerada para cuidar de podemos pensar que num viúvo, ou infinitas situações, não é? Ele não contempla, ele não estaria contemplado. Então, essa é a única pergunta, assim, é claro que um decreto não vai resolver tudo, mas a minha pergunta e a minha dúvida é essa, justamente. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que como está pensado el decreto, que es por el solo hecho de tener un hijo, ya se reconocen las tareas de cuidado, creo que si nosotros lo ponemos en cabeza de los hombres, esto no va a tener tampoco ningún impacto en desarmar el estereotipo, porque los hombres tienen los hijos hoy y hoy no se hacen cargo de las tareas de cuidado, entonces creo que es difícil ahí lograr
y acá conecto, si querés, con otro tema, pensar en esto, pensar que por el solo hecho se va a cambiar algo, incluso podríamos pensar que se va a reforzar el estereotipo. Yo creo que no, porque es muy, porque las tareas ya están insertas y el reconocimiento no logra ser de un peso relevante. Distinto es, por ejemplo, si nosotros pensamos en las licencias por paternidad. Creo que un punto central para pensar en conjunto con estas medidas es las licencias por paternidad. Si nosotros ampliamos las licencias por paternidad, ahí sí podríamos pensar en reconocer tareas de cuidado para varones y para mujeres. Pero mientras no reconozcamos la licencia por paternidad, mientras no rompamos, ahí sí me parece que eso rompe con el estereotipo, mientras no rompamos con el estereotipo, es muy difícil cambiarlo. ¿Sí? Tampoco sé si lo va a robustecer, pero no va a hacer nada, y me parece que puede ser un riesgo no hacer nada. Pero de nuevo, creo que este tipo de medidas por sí sola no cumple un rol más allá de nuevo, de la importancia de reconocer las tareas de cuidado y la importancia de que las mujeres nos veamos beneficiados con esta política. Creo que se requieren políticas transformadoras, en términos de Fraser, para poder quebrar con esos estereotipos. La esencial para mí, licencias por paternidad. En Argentina actualmente la licencia por paternidad son 2 días. Con lo cual tenemos mucho por hacer ahí. O sea, este decreto es un primer paso muy pequeño para una gran lucha que son las licencias por paternidad. Creo que esta sería la respuesta, es un no sé, pero sí que no se puede pensar sola, ¿sí? No se puede pensar si no pensamos en licencias por paternidad, si no pensamos en políticas paritarias en términos de representación política, como podría ser, por ejemplo, la ley de cupo y la ley de paridad que tenemos en Argentina, si no pensamos en reestructurar ¿cómo sería? Como reforzar la eliminación de la violencia. Muchas de las mujeres, por ejemplo, no acceden a política por fuertes situaciones de violencia que tienen que atravesar. Me parece que hay que pensar como medidas más estructurales para después poder hablar del cambio en los estereotipos en estas medidas. Não sei se eu entendi. Sim, perfeitamente. Então, na verdade, é claro que é um decreto que vem para tentar resolver uma situação isolada e realmente pensar uma legislação mais sistemática, não só uma legislação, todo um conjunto de medidas, né? Eu acho que é o mais importante, que seja sistemático. E nós vamos nos encaminhando... Perdão, puedo decir, agregar solo algo ahí. Me parece importante pensar como las jubilaciones están a cargo del Estado, ¿sí? Quien se hace cargo del pago de las jubilaciones es el Estado. Cuando nosotros hablamos por licencias por paternidad, por ejemplo, ahí se mete un tercero, que son los privados, las grandes empresas, etcétera, donde la negociación es mucho más difícil, ¿no? Porque hay que dar más días de licencias por paternidad. Entonces creo que también algo positivo de esta medida que es que se pudo sacar rápidamente. Las licencias por paternidad, venimos con varios proyectos y aún no hemos podido tener la ley de licencias por paternidad. Porque los actores son otros, digo, esto es lo que queria mencionar. Sim, perfeito. Perdão. A situação no Brasil, me parece, nesse aspecto da licença paternidade para masculina, é bastante similar à Argentina. Existem propostas, mas elas acabam não avançando. Existem barreiras, né? Barreiras para que esse tipo de legislação avance. Então, por isso, acho que a importância também desse nosso encontro aqui, para a gente divulgar e entender o que acontece na Argentina e para pensar, talvez, inclusive, começarmos essa partilha e essa conversa, eu acredito, na América Latina toda, né? E talvez pensarmos, inclusive, soluções conjuntas. É claro que cada país tem sua peculiaridade, ou são muito específicas, né? Mas é importante esse momento aqui de conversa e de troca. Bom, a gente vai encerrando, e eu queria te perguntar, então, agora deixando, sem fazer uma pergunta muito dirigida, te deixar mais livre, para que, além de tudo isso que tu já nos posicionaste, com base nas perguntas feitas, se haveria alguma coisa que tu gostarias de acrescentar sobre o tema da proteção e da seguridade social das mulheres argentinas, especialmente
com relação a esse decreto, se ficou faltando alguma coisa ou se esgotamos o assunto, mas aqui seria uma análise livre, sem uma indução por perguntas. Creo que varias cosas, varias cosas. Creo que lo principal son las licencias por paternidad. Creo que tenemos que tener un cambio robusto en términos de licencias por paternidad, por lo menos igualitario, ¿sí? Por lo menos de una gran cantidad de tiempo para poder romper con ese estereotipo de cuidados por parte de la mujer. Creo que ese es un punto interesante para pensar. Difícil, pero súper interesante. Otra de las cosas es aumentar por parte de los estados la registración del trabajo informal, o controlar de alguna manera, realizar acciones para que cada vez tengamos menos trabajo informal, que casualmente es el trabajo que recae sobre las mujeres, en las empresas textiles, en las casas de familia, en los diversos espacios de negocios, etcétera. Creo que también ahí el Estado tiene mucho para hacer, ¿sí? Donde el trabajo, la necesidad de registrar el trabajo, de saber efectivamente cuánto es el desempleo, efectivamente cuánto es el trabajo no registrado. Digo, me parece que ahí necesitamos como muchos datos que el Estado debería estar produciendo y debería estar haciendo algo para que, porque solo una vez que vos conocés cuánto trabajo no registrado o en qué condiciones están las mujeres, es cuando vos podés hacer políticas públicas más adecuadas. Entonces me parece que generar estos espacios, como fue el de amas de casa, de trabajadoras de casa particulares en Argentina, es relevante. Otro de los puntos que me parece relevante es las organizaciones sindicales y la representación de las mujeres en las organizaciones sindicales. Por lo menos el fenómeno en Argentina es que tenemos organizaciones sindicales, pero esas organizaciones sindicales están completamente masculinizadas. Y yo creo que también ahí hay un problema importante que habla de la situación de las mujeres en sus empleos, ya no del trabajo no registrado, sino del trabajo registrado. Me parece esencial esto, modificar, realizar acciones positivas para que haya más mujeres en la representación sindical. Acá creo que hay un avance. Hace muy poquito salió la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva 27 del 2021, que habla sobre los derechos a la libertad sindical y la perspectiva de género, y obliga a los estados a establecer acciones positivas para garantizar mayor representación de las mujeres y para garantizar sindicatos en aquellos lugares donde no los hay, por ejemplo, las trabajadoras textiles y las trabajadoras de amas de casa. Entonces creo que ahí también hay otro punto interesante para trabajar fuertemente en nuestros países, o por lo menos en Argentina, ¿sí? No solo garantizar la representación sindical, sino que esa representación sindical tenga una cuota de género, una paridad de género, para garantizar la representación efectiva de las mujeres. ¿Qué más? Estoy pensando así como algunas líneas. Yo diría que esto, perdón, y lo otro es, no sé cómo funciona en Brasil, pero en Argentina la jubilación mínima es muy mínima. Y entonces tuvimos un gran efecto de la moratoria para amas de casa, pero esas amas de casa, como se llamó, se jubilaron con una jubilación mínima, que hoy están casi bajo la línea de condiciones mínimas de vida o de pobreza. Entonces, me parece que es un punto importante, es, bueno, ¿qué valor le vamos a dar efectivamente a la jubilación? ¿Cuánto la vamos a evaluar? Porque si vamos a tener muchas personas jubiladas, pero en la línea de pobreza, quizá deberíamos replantearnos cuál es el rol que tienen nuestras jubilaciones. Entonces, creo que otro punto también es eso, es pensar en contextos de inflación muy grandes como los que tenemos acá, cómo actualizar las jubilaciones para que efectivamente las mujeres, y en general todos se vean beneficiados con el beneficio, sí, perdón, con la garantía. Perfeito. É isso? Concluíste? Sí, perdón.
Não, muito obrigada, Liliana. Foram aportes bem importantes, dado especialmente o decreto ser muito recente, as notícias chegam às vezes um pouco desencontradas, então, ainda que não sejas especialista em seguridade social, tens todo um amplo conhecimento nas questões de igualdade, gênero, e então a gente queria te agradecer por participar do painel Jurisperita e te deixar sempre esse convite para que participes conosco e para que a gente possa ter trocas, justamente no sentido de empreender esses estudos que são específicos estudos de gênero, né, o que interessa, que nós temos em comum. E, bom, então, em nome do Jurisperita, muito obrigada e até a próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación y quedo a su disposición. Muito obrigada.